Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, concursandos e concursandas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Previdenciário, somente aqui no Focus Concursos. Eu sou o professor Guilherme Biasotto e dando continuidade à análise sobre os segurados obrigatórios do regime geral de previdência social, vamos analisar a segunda categoria, os domésticos, também conhecido como empregados domésticos, tá? Segunda hipótese, segunda categoria de segurados obrigatórios, de olho na tela, vem comigo. Olha que coisa linda, pessoal. Então, olha aqui, ó, domésticos. Vamos analisá-los a partir de agora. Previsão normativa, artigo 9º, inciso 2 do decreto 3048 de 99. Diferentemente lá dos empregados, meus amores, lá nos empregados nós vimos a primeira hipótese, que é desde que cumpra os requisitos básicos da relação de emprego, que é o SHOP. Depois, o trabalhador temporário, o expatriado, o brasileiro que trabalha em consulados ou embaixadas aqui no Brasil, o brasileiro que trabalha em organismos internacionais. Que mais? Vimos também cargos em comissão, cargo político, desde que o ente federativo não tenha um regime próprio. Quem mais é empregado, pessoal? O aprendiz também é empregado, os escreventes e auxiliares de cartório, tá? Todo mundo, quando você vai a um cartório, seja ele ofício de nota, sejam títulos e documentos, títulos e protestos, registro geral de imóveis, registro geral de pessoa jurídica, registro geral de pessoa natural, enfim, qualquer cartório que você vai, todo mundo que você vê ali, todos são empregados, todos têm carteira assinada. Quem é que você não vê? O dono do cartório, mais conhecido como tabelião, né? Mais conhecido como notário público, tá? Então, no dia a dia, o que as pessoas mais identificam é tabelião, né? Então, o tabelião, ele é contribuinte individual, ele é o dono do cartório. Agora, todo mundo que trabalha para ele ali são empregados, inclusive o escrevente, o escrivão. Então, o escrivão, escreventes e demais auxiliares são empregados, tá? Toma cuidado com isso. Inclusive o trabalhador intermitente, que foi uma novidade incluída pela reforma trabalhista lá na CLT em novembro de 2017, criando uma nova modalidade de contrato de trabalho. Então, o trabalhador intermitente, qual é a peculiaridade dele? Ele é um empregado que não tem habitualidade, só isso. Ele tem subordinação, tem onerosidade, tem pessoalidade. Ele só não tem habitualidade. Então, o trabalhador intermitente, ele alterna períodos de atividade com períodos de inatividade. Mas, muito embora ele não tenha o requisito da habitualidade, ele é empregado para todos os fins, por isso que a CLT, por isso que ele está previsto dentro da CLT, lá no artigo 452A. Beleza? Então, o trabalhador intermitente também é empregado. Todas as hipóteses de empregado já analisamos na aula passada. O que temos que analisar agora é quais são os requisitos para ser doméstico. E aqui, dentro da legislação previdenciária, só tem uma única hipótese. Aí precisamos analisar apenas os requisitos. Então, de olho na tela, vem comigo. Quais são os requisitos para que uma pessoa seja considerado ou considerada doméstico para fins previdenciários? Primeiro requisito, pessoal, o doméstico, trabalhador doméstico, empregado doméstico, ele presta serviços somente à pessoa física. Somente a pessoa física, tá? Se for pessoa jurídica, não é doméstico. Então, isso já elimina inúmeras possibilidades. Por exemplo, Guilherme, a dona Maria, que limpa lá o meu condomínio, a área comum, o hall de entrada, as escadas, o elevador, os corredores, a portaria, tal, e a dona Maria, ela é doméstica? Não, meus amores, porque ela está trabalhando para um condomínio, seja ele um condomínio residencial ou comercial, mas todo e qualquer condomínio é pessoa jurídica, e doméstico nunca trabalha para pessoa jurídica, nunca. Se for pessoa jurídica, não é mais doméstico. Aí pode ser um contribuinte individual, pode ser um empregado, mas doméstico não vai ser. Porque doméstico só trabalha para a pessoa física, para ela ou para a família dela. Mas o empregador, o patrão, o empregador doméstico necessariamente tem que ser pessoa física, ok? Cuidado com o primeiro requisito. Segundo requisito,
O doméstico, ele trabalha com continuidade. Continuidade. Não confunda continuidade com habitualidade. Muita gente acha que são sinônimos, mas não são. Eu falei para vocês na aula retrasada, na primeira parte da aula sobre empregados, que a habitualidade nada mais é do que uma simples reiteração. Não precisa ser frequente. Eu posso contratar um empregado para trabalhar todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês, até uma vez por ano. E tudo isso tem habitualidade. É uma simples reiteração. Para o doméstico, não. O requisito caracterizador do doméstico é a continuidade. E o que é a continuidade? É a habitualidade com frequência. É a reiteração frequente. Então, para se caracterizar um doméstico, necessariamente precisará da frequência. E qual é a frequência mínima para ser doméstico, pessoal? Olha aqui, ó, pelo menos mais de 2 vezes na semana. Mais de 2 vezes na semana. No mínimo, ou seja, pelo menos 3 vezes na semana, ok? Então, se trabalhar até 2 vezes na semana, doméstico não vai ser. Pode ser empregado, pode ser contribuinte individual, pode ser a minha mãe, pode ser a puta que pariu, mas doméstico não será. Cuidado com o requisito da continuidade, tá? Cuidado com isso. E esse requisito é só para o doméstico. Não vai pegar esse requisito e aplicar para o empregado, senão você vai errar. Terceiro requisito, pessoal. O terceiro requisito, o trabalho do doméstico não pode gerar fins lucrativos, sem fins lucrativos, para lucrativos, sem fins lucrativos, para o empregador doméstico. Então, o empregador doméstico, ele não pode ganhar 1 centavo com o trabalho do empregado doméstico. Ah, mas esse dinheiro que o doméstico está me dando é R$1, não é? Foda-se. Ah, mas o dinheiro que eu estou ganhando com o trabalho do doméstico, eu acabo... Foda-se. O trabalho do doméstico não pode gerar lucros ao empregador doméstico e ponto final. E acabou, tá? Então, cuidado com esse requisito da não finalidade lucrativa. Um exemplo prático, tá? Vamos imaginar a Dona Maria ou o seu João, tá? Geralmente, historicamente, é uma mulher, né? Aí a Dona Maria, pô, ela te viu nascer, ela trabalha na sua casa antes mesmo de você nascer, ela viu sua mãe grávida de você, ela viu você nascer, viu você dar os seus primeiros passos. Ela acompanhou quando você chegou com a bochecha rosada, porque você tinha acabado de dar o seu primeiro beijo, deixando de ser bebê, boca virgem. A Dona Maria viu quando você chegou trocando passos em casa de madrugada, no teu primeiro porre que você tomou na tua vida. Você misturou vodka com suco tangue, o demônio que você misturou ali. Tu misturou sangue de morcego, xixi de sapo, tu misturou a porra toda na cachaça. E a Dona Maria viu. Dona Maria acompanhou quando você entrou na faculdade, realizando um sonho de família. Dona Maria, ela tem você como filho. Aí a sua mãe, para pagar aquela faculdade particular que você fez, porque você não teve a capacidade de passar na pública, inferno, né? Aí fez a particular, vai fazer o quê? Faz essa merda mesmo. Só que a faculdade particular que você fez é caríssima, mensalidade astronômica. Aí o que tua mãe faz? Começa a produzir sanduíche natural, docinho, para você vender lá na sala de aula, lá nos corredores da tua faculdade, para pelo menos ajudar a pagar a mensalidade da faculdade, que é o inferno. Dona Maria, como tem você como um filho dela, uma ama de leite, Dona Maria ajuda a sua mãe a fazer os sanduíches, os docinhos. A partir desse momento, Dona Maria não é mais empregada doméstica. A partir do momento que ela ajuda a sua mãe a produzir algo que está gerando lucro, mas esse dinheiro que minha mãe está ganhando é para pagar a faculdade, foda-se! Mas está gerando lucro. Dona Maria não é mais doméstica, cuidado com isso. Um outro exemplo prático, caseiro, Gui, caseira doméstico, o maior problema dos alunos é achar que doméstico é uma categoria, não é.
Como assim, Gui? Você acha o seguinte, doméstico tem que ser uma mulher de certa idade, já um pouco fortinha, meio gordinha, de avental e negra. Vá pra casa do caralho, com essa tua imaginação preconceituosa do inferno. Doméstico independe de categoria. Por exemplo, cuidador de idoso é doméstico? É. Trabalha para pessoa física, com continuidade, sem finalidade lucrativa. E olha o último requisito aqui, ó, no âmbito residencial. Âmbito residencial. O que quer dizer âmbito residencial, Gui? O doméstico ele trabalha para os interesses daquela pessoa física ou de sua família. Lembrando que todos esses requisitos aqui, eles são cumulativos. Se faltar um deles, não vai ser doméstico. Então, aquele cuidador de idoso, ele cumpre todos os requisitos. Aí vamos imaginar que eu seja extremamente rico, tá? Aí eu contrato o Ivo Pitangui, na época que ele era vivo. O Ivo Pitangui para cuidar do meu pai, cuidar de idoso. O Ivo Pitangui é doméstico? É. Ah, não, mas o Ivo Pitangui era cirurgião plástico. Foda-se. Se eu quiser contratar um neurocirurgião renomado pica para cuidar do meu pai, ele é doméstico. Comigo, a relação entre eu e ele é uma relação, a relação entre mim e ele será uma relação de doméstico. Acabou. Então, um preconceito muito grande. Quer ver? Chofer, né? Motorista particular da família. É doméstico? É. Por quê? Porque você viu isso na novela da Globo. Você viu isso em Mulheres Apaixonadas, Laços de Família? Você viu isso, sei lá onde? Qualquer novela do Manuel Carlos que se passa no Leblon e que tem personagem principal que é Helena. Mas e se esse motorista particular, e se ele for piloto de helicóptero? Doméstico. Ah não, Guilherme, mas ele é piloto de helicóptero. Vá pro inferno. Só porque é piloto de helicóptero não pode ser doméstico? Vai pra casa do caralho. Piloto de jatinho, doméstico. Ué, piloto de jatinho. Tá trabalhando pra mim, pessoa física, com continuidade, e não tá gerando lucro nenhum pra mim. E de acordo com os meus... No âmbito residencial, não quer dizer que o doméstico ele tem que trabalhar sob o teto daquela casa. Não só isso, muito mais do que isso. Ele trabalha para os meus interesses e para o interesse da minha família. Então, jardineiro, caseiro, motorista particular, piloto de helicóptero particular, piloto de jatinho particular, personal trainer, cuidador de idoso, tudo isso é doméstico. Então, para com isso. Para de se limitar naquela visão deturpada não, uma visão conservadora, machista e patriarcal do brasileiro, vai para casa do caralho, e preconceituosa do inferno. Deu para entender? Então, cuidado com isso. Então, o que você tem que analisar são esses requisitos extremamente objetivos. Esses requisitos estão presentes ali naquela situação, então é doméstico e ponto final. Acabou e toca o baile. Deu para entender? Cuidado com essa situação. Quer ver? Porra, Guilherme, você falou personal trainer? Olha aqui, ó. O cara trabalha para mim, pessoa física. Porra, eu não vou contratar um personal trainer para me exercitar menos do que 3 vezes a semana. Eu vou no mínimo 3, 4 vezes a semana. Tô pagando personal, caralho. Então tem continuidade. O trabalho dele me gera algum lucro? Nenhum, pô. Tô cuidando do meu corpo, da minha saúde, não tem nada a ver. E ele trabalha no âmbito residencial, ou seja, para os meus interesses. Então cuidado com isso, fechou? Um outro exemplo que acontece muito, olha só a situação, tá? Vamos imaginar que eu seja um dentista, aí, pô, eu tenho uma casa muito boa, aí todo o mezanino da minha casa eu utilizo para minha residência pessoal, meu domicílio. Então eu moro no mezanino, tá? Mezanino grande e tal, uns 110 metros quadrados, um espaço muito bom para eu morar com a minha família. Aí no térreo daquela casa eu monto o meu consultório. Aí o seu João, que é o meu doméstico, tá não sei o que, eu falo, seu João, faz o seguinte, uma vez por semana, desce lá no meu consultório só para você dar a limpada, dar a garibada ali, jogar o lixo fora, tá não sei o que. Seu João, lá embaixo, não é doméstico mais. Ele não é doméstico. Porque lá embaixo não é pessoa física. No térreo é uma clínica, um consultório odontológico. E consultório odontológico é pessoa jurídica. E doméstico não trabalha para pessoa jurídica. Então, nessa situação prática, são 2 vínculos jurídicos. 2 vínculos.
Lá em cima, um vínculo jurídico doméstico. Então, eu, dentista, sou empregador doméstico e o seu João, doméstico. E lá embaixo no térreo, o meu consultório, pessoa jurídica, é o empregador e o seu João é empregado. Então, são duas relações de trabalho, dois vínculos, dois salários, tudo duplicado. Tá vendo a merda acontecer? Ah, Guilherme, eu já vi muito isso. Então presta atenção na situação do doméstico. Ok, meus amores? Então, esses são os requisitos extremamente objetivos. Para finalizarmos, vamos exercitar uma questão sobre doméstico. Vamos lá. Os segurados da Previdência Social, questão de 2019, questão recente da FDC, sei lá que porra de banca é essa daqui. Então, ó, os segurados da Previdência Social classificam-se em segurados e dependentes. Você já vê que a banca é uma merda. Não quero nem saber que merda de banca é essa. Porque, primeiro, a denominação correta são beneficiários. Quem são os beneficiários do regime geral? Quem se beneficia do regime geral? Segurados e dependentes. Aqui ele já fala tecnicamente errado. Os segurados da Previdência são classificados como segurados e dependentes. Não são segurados da Previdência. Para de fumar maconha. São os destinatários da Previdência, beneficiários da Previdência. Ok? Então, dentro de um gênero chamado beneficiários, nós temos segurados e dependentes. Show? Mas continuando. Releva a ignorância. De acordo com a Lei 8.213, e consequentemente, óbvio, o próprio decreto, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, tá? Dentre outros. Então, ele está dando exemplos aqui. Letra A, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter eventual. Opa, deixa eu colocar aqui a canetinha vermelha. Em caráter eventual, mediante remuneração e que não seja contribuinte individual. Aqui está o erro. Na próxima aula, nós analisaremos os contribuintes individuais, tá? E você verificará que o trabalhador eventual é contribuinte individual. Ele é contribuinte individual. Então, aqui que está o erro da letra A. Letra B. O brasileiro domiciliado no exterior, apareceu a palavra exterior, então, para que ele seja empregado, ele tem que ter algum vínculo com o Brasil. Ou ele trabalha para uma empresa brasileira, ou para uma empresa estrangeira de capital brasileiro, ou ele trabalha para o Brasil. Se não existir nenhum vínculo com o Brasil, então ele não é empregado. Brasileiro domiciliado no exterior, contratado por uma empresa de capital e domicílio estrangeira. Tudo estrangeiro. Então, nesse caso aqui, pessoal, ele não é segurado obrigatório da Previdência Social, tá? Ele tá lá fora, não tem nada a ver com isso. Pô, eu moro na Espanha, fui contratado por uma empresa espanhola e trabalho na Espanha. O que eu tenho a ver com o Brasil e com a Previdência Brasileira? Porra nenhuma. Então esquece isso. Letra C. O exercente de mandato eletivo, ou seja, um político, seja federal, estadual, municipal, vinculado a um regime próprio. Porra, se ele é vinculado a um regime próprio, então ele não pode ser segurado do regime geral. Nós vimos isso na aula passada, tá? Guilherme, eu esqueci, meu Deus do céu. Você tá com problema de memória, Jesus? Tá com problema mental já? Então dá stop nessa aula aqui, volta lá, Previdência Social, empregado parte 2, e assiste a aula de novo, pelo amor de Jesus. Tá com algum problema aí? Memorial, hein? Tomar memorial, hein? Jesus, hein? Letra D. Ministro de confissão religiosa e um membro do Instituto de Vida Consagrada, de congregação de ordem religiosa, que não seja contribuinte individual. Nós analisaremos na próxima aula e verificaremos que a galera da religião, quem propaga a religião, são contribuintes individuais. Então, por isso, o erro na letra D. E a letra E. Como empregado doméstico, que é o que acabamos de analisar, aquele que presta serviço de natureza contínua, ou seja, mais de 2 vezes na semana, a uma pessoa ou família, ou seja, uma pessoa física, no âmbito residencial e em atividades sem fim lucrativo. Perfeito, perfeito. São os requisitos para ser considerado doméstico para fins previdenciários. Tá vendo que questãozinha retardada? Questãozinha ridícula, pelo amor de Santo Cristo. Meus amores, aqui finalizamos a nossa aula sobre os empregados domésticos. Próxima aula, contribuintes individuais. Grande beijo, grande abraço e até lá. Tchau, tchau.